Quem partiu dali foi para a Galileia? Jesus. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creias. 49 disse assim, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Grava bem isso. 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achará melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém, querido? Então, como eu falei, você está aqui. Talvez você deixou alguém em casa precisando de você, a você veio buscar. E Jesus, nesse momento, ele pode estar lá, fazendo aquilo que eu e você eu e vocês não podem fazer. Eu não posso curar ninguém. Mas o Senhor nos deu algo que nós podemos fazer, que é ungir, orar e clamar ao Senhor, aquele que pode todas as coisas. Esse oficial aqui, porque quando nós temos alguém doente, enfermo, o que nós queremos? Uma solução rápida e imediata. Só que Jesus já tinha solução. Jesus, ele já sabia o que fazer. Ele não precisava descer, ele não precisava correr, Jesus não perde o controle de nada. Tudo está no controle dele. A questão é, muitas das vezes as coisas não acontecem na minha e na sua vida, porque nós queremos tirar a mão de Deus e colocar a nossa. E quando nós fazemos isso, automaticamente a nossa bênção custa chegar. Aquilo que o Senhor já tinha preparado para mim e para você, demora mais um pouco, porque nós nos adiantamos. E Jesus, ele diz: eu nunca chego atrasado. Ele sempre vai chegar na hora certa, na hora exata, para curar quando necessário for. Porque aquele oficial, o desejo dele era que Jesus fosse ver o seu filho. Mas ele disse, lá no 50 ele disse: vai, teu filho vive. Ele só deu uma palavra. E muitas das vezes, para mim e para você, só basta uma palavra: meu filho, vai por esse caminho. Meu filho, não faz isso ou não faz aquilo. E é só obedecer, porque na obediência há vida. E esse homem, quando viu os seus servos no encontro dele, qual foi a primeira coisa que ele perguntou? Ele gravou a hora que Jesus falou com ele. E ele gravou. Que horas que foi isso? Que hora que essa febre o deixou? Às 7 horas. Então ele lembrou. Foi exatamente no momento em que Jesus falou comigo: o teu filho vive. Então hoje você pode estar aqui. Grava essa hora. Grava esse momento. E amanhã você pode dizer assim: ontem eu estava na igreja buscando, e o Senhor foi lá onde eu não podia ir e curou. Amém, querido? É assim que o Senhor faz.
na minha e na sua vida. Agora, para isso acontecer, nós precisamos crer. Confiar no Senhor totalmente, 100%, porque estar aqui pela metade não vai resolver. Nós temos que entrar diante da presença do Senhor, rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui quebrado, eu estou aqui totalmente desprovido de mim mesmo, mas o que eu quero é nessa noite, é que o Senhor possa esvaziar tudo que há em mim, tudo, Senhor, que há em mim, tudo aquilo que não agrega nada para Ti, mas que o Senhor possa nessa noite nos esvaziar e nos encher da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu sei, Pai, que muitas das vezes é difícil viver dessa forma, viver nesse momento, mas a nossa fé nos leva a crer que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. A nossa fé nos leva a acreditar que basta somente uma só palavra do Senhor e nós seremos curados das nossas enfermidades, que aqueles que nós estamos orando também será curado daquelas enfermidades. Pai, que essa noite, Pai, seja uma noite de renovo para as nossas vidas, que o Senhor possa mesmo nos visitar, trazendo cura, Senhor, a cada um que já chegou neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que todo embaraço do inimigo agora, Pai, seja jogada por terra em nome de Jesus, e que toda distração agora seja, Pai, desfeita em nome de Jesus, e que nós possamos estar com o nosso coração totalmente liberado para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Pai, então nos ajuda, Pai, tira, Senhor, todo o empecilho, tudo aquilo, Pai, que ao longo desse dia o inimigo já tentou contra as nossas vidas, Pai, tentando tirar a nossa alegria, tentando tirar, Senhor, o nosso prazer de estar na Tua casa. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses que venceram e chegaram neste lugar. Muito obrigado, Pai, porque eu creio que cada um que entrou por essas portas sairá daqui, Pai, renovado, restaurado, porque o Senhor já está aqui neste lugar, e tudo que o Senhor quer, Pai, é derramar sobre as nossas vidas algo novo, algo, Pai, que vai nos fazer olhar e ver verdadeiramente o Senhor está aqui neste lugar, e Ele quer operar na minha e na sua vida. Então creia, queridos, nessa noite, rasga o teu coração diante do Senhor, não permita que nada venha tirar a sua atenção, não permita que nada venha distrair você nessa noite, mas que você fique atento a tudo que será ministrado. Pai, usa o grupo de louvor, Pai, usa cada um que vai subir neste lugar, Pai, que eles possam dar o melhor de Ti, que eles possam, Pai, louvar, não somente da boca para fora, mas do coração, que eles possam, Pai, elevar a Ti a sua melhor canção, a sua melhor adoração, porque hoje, Pai, nós temos a oportunidade de falar, nós temos a oportunidade de ouvir, nós temos a oportunidade de falar, nós temos a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E quantos nessa noite estão presos, ó Pai, no leito de hospital? Quantos nessa noite, Pai, estão literalmente presos, ó Pai, em uma cadeia? Quantos nessa noite estão literalmente presos dentro das suas casas, porque não tem força para se levantar, não consegue se reerguer, não consegue ter força para chegar na tua casa, até mesmo de abrir os seus lábios e orar? Ah, Pai, que esta noite o Senhor possa, como o Senhor fez, Pai, na vida, Pai, do filho desse homem aqui, ao qual nós lemos, que o Senhor possa agora estar entrando em cada casa, cada um que se encontra desanimado, cada um que se encontra, Pai, frustrado, cada um que se encontra muitas das vezes, ó Pai, pensando em desistir da caminhada com o Senhor. Renova, Pai, nesta noite, restaura, Pai, levanta como um pote, cura, Senhor, para o louvor da Tua glória, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor hoje nos colocou aqui nessa noite para que nós possamos interceder, para que nós possamos orar e ver o milagre do Senhor acontecer, mas isso vai depender do nosso posicionamento com o Senhor. Então nos ajuda, Pai, nessa noite,
Usa cada um nessa noite de forma especial, trazendo sobre nós a tua cura, libertação. Quantos precisam ser libertos? Quantos precisam, Pai, ser visitados pelo Senhor? Então nos visita, Pai, nessa noite e restaura, Pai. Restaura primeiro o nosso altar, restaura o nosso coração nessa noite, ó Pai, porque um soldado, ele não pode entrar numa frente de uma batalha se ele estiver ferido. Um soldado não pode, Senhor, estar à frente de uma guerra se ele estiver ferido. Então nos cura nessa noite, ó Pai, para que o Senhor possa nos enviar aonde o Senhor quiser. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal do louvor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se a tristeza se levar, a cantar honra e honrar e honrar, boas novas proclamar,
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus santo pra sempre. As lutas e orações, rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os crentes se foram e os que hão de ver, cantando ao poder uma canção. Glória a Deus. Aleluia. Seu nome é mais alto, seu nome é maior, seu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Perdoado e redimido foi, ante ao poder uma visão. Aquele que é livre e leva o seu nome, ante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O seu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Seu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre
sempre será, e diga isso. E sempre será santo, santo pra sempre. Aleluia. Aplauda aquele que é santo. Hoje vai cantar um louvor que a gente cantava há bastante tempo. Sabedoria. Aleluia. Como uma questão inusitada, que uma mulher dizendo assim: o meu filho ela quer roubar. E ela ao rei com uma questão inusitada, e uma mulher dizendo assim: o meu filho ela quer roubar. Devolva meu filho, como resolver? Devolva meu filho, como resolver? Começaram não precisava nada além do que sabedoria para discernir. Só a verdadeira mãe pra ver seu filho eu ensinaria a vê-lo morrer. Dizendo assim, o meu filho ela quer roubar. O filho é meu filho, devolva meu filho, como o filho é meu filho. Devolva meu filho.
Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Amém, queridos? Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com a nossa oferta. Amém? Aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo mais uma vez. Se você está com a sua Bíblia aberta no texto que nós fizemos a abertura, volta só algumas folhinhas. Lucas 21. Amém? Se você já está aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta no texto que nós fizemos a abertura, é só voltar um pouquinho. Lucas 21. Amém, queridos? Vamos ofertar ao Senhor, mas eu queria ler esse texto com você, que é muito, muito, muito importante. Amém? Porque muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu não tenho nada para lhe oferecer hoje. De repente você está assim hoje: Senhor, eu não tenho nada. Eu vim desprevenido, não esqueci minha carteira em casa, não tenho nada para te oferecer. Você tem o seu coração. Amém? Você tem o seu coração. Entrega ele ao Senhor em gratidão. Amém? Mas se você abriu a sua Bíblia comigo lá em Lucas 21, que diz assim, ó. É isso mesmo. Isso. Mais uma vez. E diz assim, ó, e olhando ele quem? Jesus. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta a Deus o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Talvez aí você esteja exatamente assim: Senhor, mas eu só tenho dinheiro da passagem de volta, mas eu só tenho dinheiro do Uber que eu me organizei para voltar para casa. É o momento de você ser desafiado com o Senhor. Aos servos do Senhor entregou o seu dízimo. Se você tem o seu dízimo para consagrar, pode trazer aqui também. Então essa viúva, ela entregou tudo que ela tinha. E de repente você está assim nessa noite. De repente eu estou assim nessa noite. Mas Senhor, se eu der esse valor aqui, como é que eu vou voltar para casa? Eu não vou poder abastecer o meu carro. O Senhor pode fazer você chegar em casa só com um cheirinho da gasolina. Ou não. Ou vai fazer você deixar o seu carro em casa. Mas Deus vai enviar anjos para te abençoar e fazer você chegar em casa. Mas você não deixou de cumprir o propósito do Senhor, de entregar. Talvez você já tenha feito a sua oferta aí. E talvez o Senhor está falando para você assim: ó, troca a sua oferta, muda. Troca a sua oferta, que eu quero te abençoar. Não sou eu, Roselildo, que vai te abençoar. É o Senhor. É Ele que vai abrir a janela dos céus. É Ele que vai derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida bênção. Amém, queridos? Então, se você já ofertou nessa noite, já dizimou, já ofertou, eu queria também apresentar para você, antes da gente orar, o nosso carnezinho. Ele já está pronto, já distribuiu para algumas pessoas. Todos podem pegar o seu carnê. Nós começamos o pagamento agora em abril, nós temos até janeiro. Amém? O valor por pessoa, tá? O valor por pessoa, R$25. Durante 2 anos nós tivemos o mesmo valor. Esse ano nós colocamos um valorzinho a mais. Então, R$25 por pessoa.
Então o carnê já está pronto. Se você deseja estar 25 por mês, não é as 10 parcelas não, tá? São 10 parcelinhas de R$25 por pessoa. Então, eu no meu caso, somos 4. Então eu vou pegar um carnezinho e mensalmente eu vou pagar R$100. Amém? Mas como meu filho agora está trabalhando, eu vou pagar 75. Amém, queridos? Então, se você deseja estar conosco em 2027, se assim for da vontade do Senhor, o carnezinho está pronto, você pode pegar. Para quê? Para você se organizar. Para não chegar naquele último dia, você ficar apertado. Porque para um só talvez fica fácil, mas para 3, 4, 5 pessoas, pesa. E a idade, importante, de 0 a 7, não paga. De 0 a 7, não paga. De 8 a 12, a 13, 8 a 12. De 8 a 12, metade. Amém? De 0 a 7, não. De 8 a 12, a metade. De 12 em diante, inteira. Ok? Combinado assim? Alguma dúvida? Se tiver, depois pergunta para o pastor Hildo. Amém? Então, se você já ofertou, levanta o seu envelope comigo e vamos agradecer ao Senhor, querido. Amém? Senhor, nós, nesse momento, queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa, podendo ofertar, podendo, Deus, entregar os nossos dízimos diante do teu altar, consagrando ao Senhor, pedindo, Pai, para que o Senhor possa mesmo abrir a janela dos céus e derramar sobre a vida da tua igreja, Pai, bênção sem medida. Pai, em nome de Jesus, aquele, Senhor, que chegou aqui nessa noite, sem nenhuma condição de ofertar nada, mas que o teu coração esteja desejoso nessa noite de receber o melhor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai, as nossas ofertas nesta noite. Consagramos os dízimos dos teus filhos, Pai, pedindo para que o Senhor abra mesmo a janela do céu e derrame bênçãos sem medida sobre cada um deles, e que a tua igreja, Pai, possa ser a cada dia abençoado para abençoar aqueles que necessitam. Aqueles que creem junto comigo, digam amém e amém. Amém? Pode trazer a sua oferta, por favor. Ele está convidando nosso pastor Hildo, amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Abençoa a vida do nosso pastor. Estende sua mão para cá, amém? Senhor, nós apresentamos agora a vida do teu filho diante do Senhor. Pai, pedindo, Pai, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Pai, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele preparou, Pai, nessa noite, que ele possa ser boca do Senhor neste lugar. Pai, derrama sobre ele agora, como óleo fresco, como unção de renovo, tirando todo o cansaço, para que ele possa, ó Pai, poder agora passear na tua palavra e trazer para cada um de nós aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Usa o teu filho poderosamente. Assim a tua igreja ora e abençoa o teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite a todos mais uma vez. Graça e paz. Aleluia. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 23. Por favor, à medida que você for achando, se coloque de pé, por favor. Aleluia. Êxodo, capítulo 23.
versículos 20 ao 22. Aleluia. Todos acharam? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 Deixa eu só glória. confirmar se é esse texto mesmo que... Aleluia. Santo, santo, santo. 23. Maravilhoso. É isso aí. Diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. 23, versículos 20 ao 22. Todos acharam, hein? Amém, Jesus. Aleluia. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia, Deus é bom. Amém. Muito Eu bom. estava lendo esse texto aqui, e Deus promete ao povo hebreu, que enviaria um anjo para conduzi-los pelo caminho. Eles estavam saindo da terra do Egito e indo em direção à terra da promessa. Essa promessa foi feita para quem? Foi feita para Abraão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus tinha feito essa promessa para Abraão, e Abraão saiu em direção a essa promessa. Então, quando Deus faz uma promessa para nós devemos ficar parados ou ir em direção à promessa? Nos movimentar em direção à promessa. Porque o povo hebreu que recebeu essa palavra, cujo significado é aquele que sai e chega. Então, Abraão recebeu aquele chamado, ele saiu para ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Ele ouviu e agora ele coloca em prática. Ele saiu da sua terra, no meio da sua parentela. Só que quem foi junto com ele? Ló, seu sobrinho Ló. Ló era uma bênção na vida de Abraão. Estava tudo certo com ele. Mas a questão era com os pastores, uns dos outros. Que eles tinham muito gado, eles tinham muita possessão, e estava tendo um conflito ali entre os pastores. E foi dada a oportunidade para Ló escolher o lugar para onde ele iria. Mas Abraão escolheu o lugar que o Senhor direcionou para que ele fosse. E assim cada um seguiu seu destino. A partir do 13 do livro de Gênesis, Deus volta a falar com Abraão, porque ele estava dando continuidade
ao que Deus tinha ordenado para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a terra era essa, a terra prometida, era a terra de Canaã. Só que o povo precisava passar por um processo. Ele precisava de uma trajetória. E dentro dessa trajetória, ele precisava ser experimentado pelo Senhor. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor, Ele nos habilita a avançarmos no nosso nível de relacionamento com Ele. E com Abraão não foi diferente. Abraão, ele obedeceu, ele seguiu a ordem de Deus, e ele colheu os frutos daquela obediência. Sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, é algo difícil muitas vezes, mas é muitas vezes necessário para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E Abraão, ele teve essa experiência. Isaac também teve que ter a sua própria experiência para ter esse lugar de crescimento com Deus e também fazer parte dessa promessa. A promessa não foi feita somente para Abraão, mas foi feita para o seu descendente. E isso aponta para Cristo. Mas os seus descendentes naturais, eles teriam que estar debaixo dessa ordenança, dessa palavra, para que eles dessem continuidade. Porque o que foi prometido para Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele precisou sair do seu lugar, muitas vezes de comodismo, muitas vezes de aqui para mim está bom, melhor do que isso. Então, se melhorar estraga, está muito bom. Mas ele teve que sair do seu lugar de conforto para viver o sobrenatural do Senhor, para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Em determinado momento, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas dos céus e se a podes contar, as areias do mar, assim será a sua descendência. Ele creu naquela palavra e ele caminhou em direção a isso. Mas Deus, ele deu uma outra ordem para Abraão: Abraão, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Deus fez a promessa para Abraão. Abraão, ele tinha que ficar parado, ele deveria ficar parado no seu lugar ou ir em direção àquela promessa. Ele precisava cumprir com aquela palavra que é dada para o hebreu, aquele que sai e chega. Ele sabia que tinha um objetivo, tinha um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Se a gente vive uma vida sem perspectiva de futuro, de crescimento, a gente vive uma vida medíocre. Mas a partir do momento que os nossos olhos estão fitos em Deus, em Cristo Jesus, a gente segue olhando cada detalhe da nossa trajetória, mas tendo um alvo. E essa é a palavra que foi dada para nós para esse ano: alcançando metas. Então, alcançando o alvo. O apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem prêmio reservado para mim e para você. Amém. Aleluia. Abraão percorreu a terra no seu comprimento e na sua largura. Ele conheceu toda a terra de Canaã que tinha sido prometido para ele e para sua descendência, mas ele ainda não tinha posse efetiva daquela terra. Mas ele começou a trabalhar em relação a isso. E um dos primeiros registros de imóveis, primeiros RGIs que teve, foi no livro de Gênesis, quando Abraão comprou o túmulo de Macpela, os carvalhais de Mamre, para sepultar sua esposa. E Siquém, ele falou assim: o que é isso entre mim e ti? Sepulta a sua morta.
pode pegar para você. Ele me diz o preço. Ele quis pagar por aquilo que ele estava projetando para o seu futuro e para o futuro da sua geração, da sua descendência. Ele estava fazendo algo profético. Ele estava fazendo questão de comprar e de ter uma comprovação de que aquele carvalhal, aquele local onde ele sepultaria sua esposa, pertenceria a ele e a sua descendência e a sua família. E até os dias de hoje, aquele lugar está registrado lá, o local onde foi sepultada Sara. E ali também, se eu não me engano, Leia, tem outros patriarcas também. Acredito que só Raquel que foi enterrada em outro lugar. Mas ele tomou posse. E para tomar posse, muitas vezes, a gente precisa tomar uma atitude em relação àquela promessa. Não foi assim que Caleb fez? Quando foi dividida a terra, ele sabia que Hebrom seria a sua porção. Mas com 85 anos de idade, ele falou: ei, eu estou com a mesma força como tinha há 45 anos atrás, quando eu recebi essa promessa. Então, passaram mais ou menos 45 anos, ele precisava guerrear, lutar para tomar posse daquela terra. Ele precisava lutar para conquistar Hebrom. E ele lutou, e ele tomou posse daquela terra. Então, não é sem luta, não é sem guerrear que a gente vai tomar posse de algo que o Senhor nos prometeu. E a nossa função é descansar naquele que fez a promessa, porque fiel ao que prometeu, fiel assim fará. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E Abraão perseverou, mesmo que ele não tivesse visto na íntegra, né, a multidão dos seus descendentes, mas ele via pelos olhos da fé o cumprimento da palavra de Deus, que falava que dele sairia uma grande nação. É certo que em algum momento Sara tentou pegar um atalho e colocou Abraão também nessa jogada, e infelizmente nasceu um outro filho, mas que não era o filho da promessa. Mas a promessa era para Abraão e para Sara. E 25 anos depois que o Senhor fez a promessa, aquela promessa se cumpriu. Eles já eram avançados em idade, já não tinham mais perspectiva, né, de futuro, de ter um filho. Abraão até reclamou: Senhor, eu ainda não tenho filhos, o único herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ainda não tenho filhos, Senhor. Mas ele continuou orando, ele continuou crendo na promessa de Deus, e aquela promessa ali, ela foi cumprida. Com 100 anos de idade, Abraão e Sara tiveram Isaac, que é riso, né? Porque Sara se riu. Quando o anjo chegou para ela, para Abraão, e disse que daqui a um tempo determinado Sara teria um filho, ela estava do lado da tenda, não tinha aquela parede para isolar, né, de não ouvir aquela conversa. E ela ouviu e se riu. Logo eu, nessa idade, já perdi o costume das mulheres, mas nessa idade, para Deus nada é impossível. Aleluia. Deus ainda realiza sonhos. Você tem sonhos, Aleluia. você tem metas, você tem objetivos. Então, siga em direção a esse sonho, a essa meta, a esse objetivo. É normal no meio da caminhada a gente tentar desanimar ou tentar parar, mas não perca o foco da promessa, não perca o foco do alvo, prossiga para o alvo. Quando a gente olha em volta, a gente acaba perdendo o foco, mas a gente precisa ter uma referência. Uma certa vez eu estava fazendo a marcha ali por Curuzu,
terra ali depois da área ali do apóstolo Paulo, né? Já com Paulo. E não tinha iluminação nenhuma embaixo. Era noite, estava tudo escuro, mas eu olhando para o alto, vi muitas estrelas e iluminava todo aquele caminho. E a referência eram as estrelas. Parece que elas ficam mais baixas, né? Como você está num ambiente assim escuro. E assim, a gente tinha um norte para poder chegar naquele determinado lugar. E se a gente olha em volta, é só escuridão, a gente não consegue enxergar onde a gente está pisando. Mas o Senhor coloca um alvo para a gente seguir, a gente, independente dos obstáculos que estiverem aqui em volta, você vai prosseguir. Porque, assim como aconteceu com aqueles pastores, com aqueles magos, eles viram a estrela no Oriente e seguiram em direção para onde ela apontava, que eles fossem para adorar ao rei que estava nascendo. E o rei era Jesus de Nazaré, que ainda não era Jesus de Nazaré, estava nascendo em Belém da Judéia, que foi profetizado anteriormente, né? Os profetas falaram: e tu, Belém, Efrata, e se cumpriu ali, através daquela direção, daquela luz, daquela estrela que estava guiando aqueles homens para adorar o rei. Agora, voltando aqui ao texto, eis que vi um anjo adiante de ti. Nessa minha Bíblia aqui, o anjo está com letra, na sua está com que inicial? Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Maiúsculo. Na maioria está maiúsculo. O que a gente entende quando está escrito anjo com letra maiúscula? Deus. E analisando essa palavra, né, que se fosse um anjo com letra minúscula, seria um anjo comum. Mas nome próprio começa escrevendo com letra maiúscula. Inicialmente podemos até pensar que fosse um anjo comum, ou até mesmo Moisés, que foram levantados por Deus como líder do povo, né? Lá em Apocalipse vai falar assim, ao anjo da igreja, né? Que fala sobre o líder congregacional. Mas o próprio Moisés rogou ao Senhor para que a sua presença os conduzisse, pois ele mesmo não se achava capaz disso, capaz de conduzir o povo. Se o Senhor não for diante de nós, eu não quero ir. Ele não queria prosseguir com o povo sem a presença de Deus, sem a presença do Senhor. Só que a honra a ser dada a esse anjo deveria ser superior a qualquer criatura de Deus. Tem outro texto que o próprio Moisés ele vai falar assim: depois de mim virá um profeta semelhante a mim, a esse dareis ouvido. Quem não ouviu será eliminado do meio do seu povo. Então esse profeta, segundo o entendimento dele, ele estava apontando para Cristo Jesus. Então quem não ouvisse ele, o próprio Moisés estava falando aqui, ó, quem vai vir depois de mim é maior do que eu. Até os dias de hoje, Moisés é muito considerado no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel, porque foi ele usado poderosamente por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, ou a Torá. Ele foi usado por Deus para conduzir o povo, saindo do Egito em direção à terra prometida. Ele foi aquele que foi boca de Deus para falar com o povo, recebeu as tábuas da lei. Só que Moisés era apenas um instrumento ou um tipo de Cristo, um libertador, mas ele não deveria ser o alvo de adoração, ele não deveria ser o alvo final. Moisés estava alertando aqui, aquele que vem depois de mim, que ele não ouvir, será eliminado do seu povo. Versículo 21, guarda-te diante dele. São ordens que são dadas, né, para o povo.
Segundo, ouve a sua voz. Terceiro, não provoque a ira, porque Ele tem poder também para perdoar ou não a rebeldia de qualquer um. Está lá no versículo seguinte, versículo 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Agora, o mais importante está escrito aqui, e principalmente Deus justifica, porque o meu nome está nele. O nome de Deus em hebraico, as iniciais que são só consoante, no hebraico original só tem consoante, não tem vogal. As vogais que são acrescentadas é para dar um entendimento maior a respeito do texto, mas YHWH, Yud-He, Vav-Hei, é o tetragrama. E o nome de Jesus no hebraico é Yeshua. Aleluia. E dentro do nome de Yeshua existe a essência do tetragrama. Se formos pegar letra por letra, palavra por palavra, nós vamos encontrar um nome do Eterno no nome de Yeshua. Então quem se opõe a Jesus se opõe ao próprio Deus. Porque diz o texto que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Está lá em João 17, 21, 22. O livro de Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou em outras versões, o Senhor nosso Deus é um. Além do anjo, que cremos que é Cristo, o qual é antes da fundação do mundo, Deus manifestava a sua presença na condução do povo através da nuvem durante o dia, para proteger do calor do deserto, e a coluna de fogo à noite, para proteger e iluminar o caminho. A nuvem de glória é o Espírito Santo. E a luz é a manifestação do Filho de Deus, pois Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz de volta ao Pai, a um relacionamento com Ele. É através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, que temos a redenção e a promessa de vida eterna. Ressuscitaremos com Ele no último dia. Agora, nesse relacionamento com Ele, só é possível permanecer firmes se estivermos em santidade, em obediência a Ele, a sua palavra. Precisamos abrir mão da velha natureza e nos alimentarmos das coisas que vêm do alto, lendo a sua palavra, orando, jejuando, vigiando, estando em comunhão com o corpo de Cristo. Não tem como sermos crentes autônomos. Falo o que penso, vou quando eu quero, me fecho para os relacionamentos com as pessoas. A palavra nos orienta a mortificar a carne e a submeter-nos à vontade do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E toda a Escritura, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai apontar para algo. É algo direcionado ao ser humano, que decaiu da presença de Deus, mas o Senhor prepara um caminho de volta. Ele elege homens que são poderosamente usados por Deus, mas tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, eis que envia o anjo adiante de ti, o general de guerra, que é Jesus. Ele está diante de nós em todas as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas. Parai e vede o livramento que hoje vos dou. Mas esse descansar em Deus é um descansar posicionado. Como foi prometido para Abraão: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura,
porque a ti a darei. Então, come e bebe, porque muito longa é a vossa caminhada. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Feche seus olhos. As Escrituras apontam para Cristo. E essa palavra é destinada para cada um de nós. A raça humana que uma vez decaiu da presença do Senhor por conta do pecado, mas Ele promoveu um caminho de volta através do seu Filho Jesus. E Cristo em nós é a esperança da glória. E se ouvirmos a sua voz e guardarmos os seus mandamentos, assim como Ele guardou os mandamentos do Pai e ouviu todas as ordenanças e cumpriu com todas as ordenanças do Pai, assim devemos andar em novidade de vida, obedecendo a Cristo, andando segundo a sua vontade, entendendo de que o corpo que nós habitamos hoje é um corpo corruptível, é um corpo contaminado, mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e pode nos ajudar e nos conduzir para o grande dia, o dia da redenção. Aleluia. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, Deus, e reconhecemos de que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Dependemos do Senhor. Se o Senhor não for conosco nas nossas guerras, na nossa trajetória, nos dando direção em tudo, Pai, nós não queremos ir. Mas que o Senhor nos conduza, Pai, por esse caminho. E esse caminho é Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E cremos no Senhor, Pai. Nos ajuda a viver debaixo dessa palavra, a reconhecendo que o que vai adiante de nós não é Moisés, não é Elias, não é José, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo que veio em carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Quando somos fracos, é Ele que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos perdoa as nossas falhas, cobre-nos com teu sangue e nos ajuda, Senhor, na caminhada, a depender do Senhor. Deus, a sair, Deus, e ir em busca, em direção ao sonho que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, crendo que a tua presença está conosco, nós seremos mais do que vencedores. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando já. Queremos agradecer pela vinda do presbítero Lindo, que teve alta esses dias. Deus tem cuidado do filho dele. Amém. Que o Senhor continue sustentando toda a família. E nós queremos também colocar a vida dos nossos pastores que estão em viagem. Em nome de Jesus. Amém? E vamos orar pela Kátia. Amém? Quem pode representar aqui para a gente estar orando, por favor? Quem? Quem? Aleluia. E queremos agradecer também a visita da Emanuele. Amém? Emanuele é amiga de Maria Clara. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, tá certo? Depois, no finalzinho do culto, você dá um abraço, dá uma palavra para ela, tá bom? Que ela é bem-vinda aqui nesse lugar. Amém? Pastora Aline, por gentileza, orar aqui pela diaconisa Kátia. Amém. Aleluia. Senhor, nós damos graças, Pai, a Ti, ó Deus, pela vida da diaconisa Kátia. Senhor, que a Silvana possa estar aqui recebendo a palavra, a bênção liberada sobre ela.
Senhor, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para operar na vida da Kátia. Senhor, que o Senhor possa sustentar, fortalecer, que o Senhor possa capacitar a cada dia, levantando a tua filha com ousadia, solidez. Que a tua palavra, Senhor, esteja cada dia cheia no coração da tua filha, Pai. Que ela possa buscar, assim como nós ouvimos nessa noite, a direção do Senhor todos os dias. Que ela possa, Senhor, receber a tua palavra de bom grado. Que ela tenha prazer na lei do Senhor. Deus, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor muito mais fará na vida dela, na casa dela, na família dela. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado a vida da Kátia. Obrigada, Senhor Jesus, porque podemos celebrar, Senhor, todos os dias com ela. E também podemos viver a tua palavra de chorar também por um momento de choro. Senhor, mas que o Senhor, que ela receba agora do Senhor, Pai, tudo aquilo que ela precisa. Deus, o Senhor é aquele que conhece as suas necessidades do mais profundo do seu interior. Que nessa hora seja derramado sobre ela o teu bálsamo. Que nessa hora, Senhor, ela receba o teu alívio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Kátia com toda sorte de bênçãos liberadas sobre o Senhor pela vida dela. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Estenda suas mãos e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia.